A primeira coisa que eu sempre coloco é que uma análise de redes nunca deve ser usada, nem para dar mérito, nem demérito, tá? Nunca deve ser usada para mandar ninguém embora. Na prática, nós sabemos que isso acaba não acontecendo. Até porque o pessoal cai naquela história como é que fala, da solução tradicional, está isolado, rua, né? É mais simples do que pensar a coisa de outra forma, né? Então a gente tem aqui certamente um grande problema na hora de propor soluções, porque se a gente entrar pelas soluções tradicionais, a gente não vai conseguir nada. Já me aconteceu, e este próximo exemplo que eu vou dar, já me aconteceu de eu fazer uma medição numa rede, encontrar uma determinada configuração, várias pessoas isoladas da rede, o pessoal virar, não ouvir as minhas sugestões, fizeram o quê? Mandaram todos os isolados embora, para o meu profundo desgosto. 8 meses depois me chamaram de novo para fazer uma nova medição e eu encontrei mais um monte de isolados. Foi muito engraçado, porque não adianta, né? É aquela visão. O cara está isolado? Rua. Mas o cara não está isolado por causa dele. O isolamento, no caso, é um processo da rede. Então é a rede que está criando aquela situação. Então essa visão que a gente tem da caça às bruxas individual é terrível. Porque, pô, o cara que comete um erro, ele não cometeu um erro sozinho. Tem um monte de coisas. Você começa a levantar a história, juntou um monte de detalhes, um monte de pessoas envolvidas, mas sobra, como é que eu faço? Mando o cara embora, é mais fácil, né? Você ir lá e quando não, você tem uma dinâmica, um processo de rede, é uma outra percepção completamente diferente. Vamos para um outro exemplo, esse mais clássico. Clara, por favor, antes de você avançar, Viviane aqui, ó. Onde? Aqui atrás, ó. Aqui, ela está sem óculos, né? Então, uma dúvida. Quando você faz as entrevistas, a pesquisa, as pessoas que estão sendo pesquisadas são informadas sobre o que vai gerar aquilo, sobre para que elas estão sendo? Sim, geralmente uma página lá, primeira página, quando o cara entra no site, a primeira página lá, essa pesquisa, blá blá blá, pesquisa genérica para ver como é que funciona a nossa mente coletiva e blá blá blá. Nós disse lá que isso daí não tem impacto nem nenhum tipo de enfim, reverberação na vida de ninguém por causa dessa pergunta. E também, cada pergunta que vem lá vem com um pequeno trecho explicativo em cima daquela ideia de que é preciso explicar o máximo possível para o pessoal compreender bem a pergunta. Não sei se eu te respondi. Respondeu, mas por exemplo, você diz, está lá escrito que não vai ter impacto nenhum, não vai reverberar, etc. Mas, no entanto, quem contrata a análise vai usá-la para alguma coisa. Okay. Então, tem impactos e vai reverberar na vida da instituição, etc., nas relações. Pode, certamente, mas olha só, a gente tem várias situações. Ou a gente pode usar essa análise como kickoff de transformação. Cai um monte de ficha, às vezes, dependendo da situação, você mostra uma análise dessa, de repente nem todos os gráficos, a quantidade de ficha que cai é incrível. Pô, a gente nunca tinha percebido isso, o que a gente faz? Então é uma coisa muito interessante. Ou pode existir a situação, que já me ocorreu várias vezes, dessa análise ser uma análise sigilosa, né? Porque foi definida como sigilosa, e eu até compreendo, porque esta análise que eu vou mostrar para você é um caso, para vocês é um caso desse,
foi uma análise de sigilo, e vocês vão compreender que se um treco desse cai na mão do concorrente, a empresa está danada. E é por isso que às vezes é muito comum a gente firmar um contrato de sigilo quando faz uma análise dessas, tá? Porque os dados são tão sensíveis que se caírem na mão do concorrente é um estrago só. Quer ver? Vai ser fácil de entender o que eu estou falando. Bom, aqui essa análise que a gente vai ver, o contexto é esse. Tem lá um grupo de empresas. Dentro desse grupo de empresas tem uma empresona, e dentro dessa empresona ainda tem mais várias empresas. Então a gente está aqui dentro da empresa XPTO, dentro da XYZ. Aí a gente tem, na XPTO tem 2.678 pessoas. Mas nós pegamos para analisar só o nível estratégico, gerentes, diretores e superintendentes, que corresponde a 3,43%. Gente, eu estou rindo porque o dado é muito engraçado. Vejam, eu acho que eu não cheguei a falar da minha visão de mente coletiva. Mas olha, quando você pega uma empresa ou um grupo de pessoas, a gente está falando de mentes coletivas, né? De cérebros que se conectam uns aos outros. Então veja, eu estou aqui com uma mente de coletiva de 2.678 pessoas. Quanto de conhecimento tem aí? Não faço ideia, mas é bárbaro. E, pô, eu pego desse potencial todo de gente, para pensar estrategicamente, eu pego 3%. Isso é uma perda de inteligência coletiva brutal, né? Brutal a perda. Diga. Sim, nesse contexto era o que eles queriam, tá? Mas o que eu sei é o seguinte, são esses 92 caras aí que pensam. O resto opera o que os caras pensam, tá? Isso é ruim, quer dizer, na minha visão, não vier. Agora, isso reflete a empresa inteira? Não. Se eu for olhar num outro lugar, eu posso encontrar outro tipo de configuração. Isso reflete como é que está o nível estratégico. Aí sim, eu também posso inferir de que se os caras estão dessa forma, a moçada que está embaixo está com este ou aquele problema também. Aí uma inferência, né? Faz parte da análise. Diga. Tem algumas perguntas aqui que a gente está esperando, na verdade, para fazer. Aí, então, eu posso fazer aí? Que aí a gente passa o microfone? É o seguinte, eu queria só meio que me colocar na posição de advogado do diabo aqui. Laços sociais. Por que eu te fiz aquela pergunta? Porque eu acho que é um perigo a gente analisar a rede social sem levar em consideração as diferenças qualitativas dessas interações, dessas trocas de informações. Porque, às vezes, você tem uma quantidade muito grande de interações entre duas pessoas irrelevantes, completamente irrelevantes. E você tem uma única interação curta, intensa, entre dois lados daquela rede, que faz toda a diferença do mundo e que vai passar totalmente batido no seu radar. Outra coisa é a diferença também de abordagem, que eu vejo muito nessa história de mente coletiva, meio centrada numa metáfora computacional, como se a gente pudesse analisar redes de pessoas como se fosse uma rede neural de um computador. Então a gente não está prestando atenção muito no lado emocional, no lado humano da história. Está prestando atenção só no que as pessoas estão trocando, como se fosse possível fazer isso. E aí, aborda isso dentro de uma coisa de teoria da informação. Quando
quando você poderia fazer isso, e aí é esse ponto que eu gostaria de colocar, uma etnografia, de repente, uma etnografia, trazendo a antropologia para analisar redes sociais, talvez a gente chegaria numa análise mais precisa, mas não sei. Perdão, mas você nem chegou a ver a análise, né? Espera um instantinho que talvez, quando a gente vê a análise, alguma coisa vai ser respondida.